um pouquinho do Atlético Paranaense e o Vincenzo Dalicani traz detalhes da parceria do rubro-negro com o Ajax. Vincenzo. É isso, Teu. O Atlético na semana passada oficializou uma parceria com o Ajax para prospecção e desenvolvimento de atletas da base. O que isso significa? É investimento nas categorias de base, é aprendizado com outras experiências de categoria de base, e o Ajax tem uma das melhores bases da Europa. Então o Atlético anunciou essa parceria que vai durar 5 anos, prorrogáveis por mais 5, então se der certo até daqui 5 anos, pode renovar esse contrato por mais 5, e o Atlético então ontem divulgou o vídeo com alguns detalhes sobre essa parceria. O CEO de futebol e negócios do Atlético, Alexandre Matos, comentou essa parceria e falou algo bem interessante sobre o mapeamento do mercado do Atlético no futebol sul-americano. Eu acho que o Atlético já vem se destacando em ser um dos melhores naquilo que se faz, em termos de gestão, em termos de futebol em alto nível, em termos de captação e desenvolvimento de atletas, mas buscar sempre com os melhores, e o Ajax encaixa nisso, mais conhecimento, mais expertise, mais desenvolvimento de ideias e colocando o Atlético ainda mais em alto nível, a nível não só nacional como continental. Se pensar a nível continental, países como Argentina, Uruguai, são focos que vão ser ainda mais explorados agora com essas duas marcas juntas. E mundial, assim como o Ajax já tem. Tá, o Alexandre Matos então fala um ponto muito interessante nessa fala, que países como a Argentina e o Uruguai serão mercados mais explorados, serão um foco mais explorado. Dá para lembrar do Bruno Zapelli e do Lucas Esquivel, jogadores jovens, apenas 21 anos os dois, contratados pelo Atlético nesta temporada, e do Canóbio, né? O Canóbio chegou ao Atlético com 24 anos, claro, nenhum dos três com idade de categorias de base, mas mesmo assim, mapeados nesse mercado de Argentina e Uruguai, e segundo a promessa do CEO de futebol e negócios internacionais, que é o homem que faz todas as negociações do clube, toda a prospecção, quem vai colocar o cheque na mesa é o Alexandre Matos. Então, segundo ele, o mapeamento e o foco do Atlético vai ser intensificado nesses mercados de Argentina e Uruguai. Outros pontos interessantes dessa parceria é que ela faz parte do objetivo do Atlético de se tornar o maior clube formador do mundo, como mencionou o Mauro Celso Petralha em entrevista na semana passada, também trouxemos aqui no Bate Pronto, e também como fala o Leonardo Coelho, que é coordenador aí da base do Atlético, diz que o Atlético quer se tornar o maior clube formador do mundo e que visa encontrar o Ajax numa final de campeonato mundial. Então essa parceria que tende, pelo menos na visão do Atlético, a dar resultados. O Ajax tem sim a intenção de transferir jogadores do Atlético para o clube holandês. Segundo o Kelvin Delang, que é diretor de scouting, diretor dos olheiros lá do Ajax, a intenção é real. O Ajax gostaria de ter jogadores do Atlético transferidos, então comprados pelo Ajax, mas isso também é algo que vai acontecer mais pra frente. Agora, a partir de agora, as reuniões entre Atlético e Ajax para conhecer o projeto um do outro, para conseguir compartilhar essa metodologia de formação, continuam então de maneira online, e depois o Atlético já tem agenda, já tem uma visita agendada lá pra Holanda, lá pra Amsterdã, nas categorias do Ajax, e essa parceria então é de 5 anos. Furacão que tem algo muito diferente com essa parceria do que já vimos no futebol brasileiro até esse momento. Claro, o Atlético já teve outras parcerias de formação com outros clubes, com o Orlando City dos Estados Unidos e com o Blooming da Bolívia também, mas nada tão profundo e nada tão pensado como é essa com o Ajax. Essa parceria com o Ajax, segundo o diretor Bart Logtjes, que é o coordenador de educação do clube holandês, a parceria é para tornar possível a competição com clubes dos grandes grupos milionários e investidores no futebol mundial, como é o Grupo City, por exemplo, que é dono do Manchester City e também compra clubes ao redor de todo mundo. Comprou o Bahia, tem o Montevideo City Torque no Uruguai, tem o New York City lá nos Estados Unidos. Então esse Grupo City, o Bolívar, exatamente, na Bolívia. Bolívar que eliminou o Atlético na Libertadores. Exatamente. Então, segundo o Bart Logtjes, que é coordenador de educação do Ajax, o Ajax não está apenas comprando, está educando e ajudando a desenvolver. E essa parceria do Ajax com o Atlético é parte de uma ação muito grande, né? O Ajax tem parceria também com o Pachuca do México e com o Sharjah, lá dos Emirados Árabes Unidos. Então é algo que é muito grande
interessante. Só na Holanda o Ajax tem parceria com mais de 50 clubes também, ao redor de todo o futebol holandês. Então é uma parceria, uma iniciativa muito grande do Ajax, que é um dos maiores formadores de jogadores na Europa como um todo, né? Em 2021, um estudo do futebol, do Observatório de Estudos de Futebol, o CS, mundiais aí, diz que o Ajax foi o time que mais revelou jogadores para as principais ligas europeias. Nas 33 ligas europeias, o Ajax teve 81 jogadores espalhados. Foi o time com o maior número de jogadores em times de ligas europeias, o que também significa que o Ajax revela muita gente, consegue revelar muitos jogadores a nível europeu, a nível mundial também. Então é algo muito interessante. Segundo o Leonardo Coelho, que é coordenador da base do Atlético, o Atlético quer sim se beneficiar de todos esses contatos, de toda essa rede que o Ajax está montando. Então, com o Pachuca e com o Sharjah dos Emirados Árabes Unidos, além, claro, o Ajax diz que quer anunciar parcerias também no futebol dos Estados Unidos, da Dinamarca e do Japão, mas mesmo assim é algo muito diferente. O Atlético pode se beneficiar disso e, claro, a intenção não é ser um clube satélite, como é do Grupo City, por exemplo. O Bahia, se tiver um jogador que vai muito bem, pode facilitar a ida desse jogador para o Manchester City. A intenção não é essa e não está nem perto disso. A intenção do Atlético é se beneficiar da metodologia de trabalho do Ajax, aprender como os caras fazem as coisas na base, nas categorias de base, e o Ajax também quer aprender com o Atlético e como o Atlético também consegue se organizar no futebol sul-americano. Então como disse o Leonardo Coelho em entrevista, é um acordo ganha-ganha. Os dois times vencem, os dois times ganham potencial com esse acordo, com essa parceria entre Atlético e Ajax para desenvolvimento das categorias de base dos dois clubes, né? Uma super parceria, né? O Atlético cada vez mais visando essa visibilidade internacional, Jana. O Petralha, na entrevista que ele deu, né, esses dias, ele falou sobre essa intenção de se tornar, né, o maior clube formador do mundo, claro, sempre com esse olhar ambicioso e, claro, a longo prazo é um projeto que faz muito sentido pro Atlético, que ele já é um formador de jogadores, né? Mas buscar essa referência internacional em cima de um time que é vencedor e que tem muita experiência nessa formação de jogadores, né? É super interessante, porque você acaba usando como espelho, né? Essa metodologia para desenvolver talentos aqui do nosso futebol. Claro que é uma parceria, então não é um presente, não é algo que vem de graça. O Ajax vai tirar proveito disso também, né? Porque certamente vai aproveitar esse filtro que o Atlético vai fazer, esse desenvolvimento na formação de jogadores, né? Nessa captação de talentos, para também conseguir garimpar jogadores brasileiros para atuar na Holanda, ou enfim, né? É algo que é um negócio, não é uma coisa assim... Visa lucro, né? Não é só uma escolinha, não é algo inocente, né? Existe, claro, interesse das duas partes no negócio, então... Por exemplo... Mas de qualquer forma é algo muito interessante, né? Porque eu acho que o Atlético dá um novo passo, algo diferente do que fez até aqui, né? Você vê, por exemplo, o Kelvin foi jogar lá no futebol da Rússia, né? Isso. Se o Kelvin tivesse ido para jogar no Ajax, ele ia estar numa vitrine muito melhor, né? Numa exposição muito maior e num mercado muito mais acessível, né? Para as outras grandes ligas, né? Do futebol europeu. E a valorização, com toda certeza, seria muito maior do que lá no futebol russo. Eu acho que essa ponte é muito interessante nesse aspecto. O Atlético pegar jogadores, o Zapelli, né? Que é um cara que o Atlético comprou, né? Tem lá a parceria com o time argentino e tal. Mas coloca o Zapelli para jogar no Ajax, no futebol europeu, uma temporada, vai ter uma valorização. Precisa ver que tipo de negócio o Atlético traçou com o Ajax na questão das porcentagens aí, né, dos jogadores. Então, vai colocar o Zapelli sem custo no Ajax, né? Tem que ver os custos-benefícios. Mas acho que é muito interessante nessa questão de abrir porta de mercados maiores do que o holandês, né? Porque o futebol holandês já foi com o Ajax lá nos anos 70, na época de Johan Cruyff, um dos grandes times, né, do futebol europeu. Hoje já não está nesse mesmo patamar, nesse mesmo padrão. Mas, de qualquer forma, é uma abertura de mercado para as outras grandes ligas, né? As grandes ligas da Europa são a alemã, a inglesa, que é a maior de todas, né? A Liga Espanhola e a italiana, que está agora voltando. Se reinventando, né? Os times italianos estão voltando a disputar títulos da Champions e tal.
tal. O futebol italiano está se revigorando depois de passar por uma crise lá por conta de casos de suborno, né, de trapaça e tal, apostas, aquelas coisas que acabaram derrubando um pouco a credibilidade do futebol italiano. Mas eu acho que a entrada do Atlético nesse mercado pelo Ajax é uma grande ideia, né? O Coritiba tem o negócio com o Norwich da Inglaterra, né? Que eu não sei também que modelo de negócio é esse, mas poderia ser um negócio também nessa linha, né? De colocar jogadores numa vitrine, num mercado de potencial muito maior do que o próprio mercado brasileiro. É que eu acho que se você potencializa esse intercâmbio, né? Sim. Você faz algo que vai ser constante, né? Porque o Atlético vai importar a metodologia e o Ajax vai estar de olho também no que o Atlético vai estar formando aqui. Então, a capacidade e a possibilidade de fazer negócios vai ser muito maior. E assim você internacionaliza mais o nome do Atlético. Acho que essa é a intenção do Petralha, justamente de fazer com que o nome do Atlético não se restrinja às fronteiras brasileiras e seja um time conhecido no mundo inteiro, né? E eles podem até, eu acho até aí fica uma ideia aí pro marketing do Atlético, lá pro Mauro Ousman, né, que tá sempre ouvindo a gente. Um abraço pro Mauro. O Atlético, de repente, trabalhar com o Ajax aí, de fazer um confronto aí, disputar uma taça, né, um jogo lá na Holanda, outro jogo aqui na Arena. Pô, imagina um Atlético e Ajax na Arena da Baixada, né, e aí encher o estádio, o Atlético jogando lá na Arena de Amsterdã, entende? Pô, um jogo na Europa, eu acho que, são ideias aí que podem nascer dessa parceria e que são bem interessantes, assim, na questão, porque o Atlético quer internacionalizar a sua marca, né? E essa também é uma porta de entrada não só para esse negócio de jogadores, mas para a própria marca do Atlético. O Atlético fez lá participações na Dallas Cup, né? Fez com um time lá de Dallas uma parceria, né? Então, assim, são ações que tornam o clube conhecido em outros mercados, né? Que abre porta, que fortalece a marca, agrega muito valor, e eu acho que o Atlético pode trabalhar também com essa parceria, né? Imagina disputar um torneio lá, o Ajax promove um torneio lá na Holanda, leva o Atlético, leva mais um time ali da Alemanha, um time da França e tal, né? Monta lá um quadrangular, faz uma taça, antigamente se fazia muito isso. O Atlético pode fazer a mesma coisa, traz aí, convida um time da Argentina para participar de um torneio aqui na Arena, né? Bota aí, sei lá, o Coritiba, ou traz um time de São Paulo, aí é a questão dos caras organizarem a ideia aí. Mas são coisas que podem expandir, né? Sim. É, o mercado, assim, de forma espetacular. Participações dos nossos ouvintes sobre esta parceria entre o Atlético e o Ajax. O Sérgio Alencar dizendo que não sei a hora, que quando descobrirem os valores, que enfim, que tá dizendo assim, ó. Essa parceria com a Ajax, não sei a hora que os caras souberem os valores que o Atlético pratica para liberar os seus jogadores, acho que possivelmente eles vão cair fora. Uma certeza que dá pra ter que nenhum jogador sai do Atlético barato, né? Com essa gestão, pelo menos, nenhum jogador deixa o Atlético barato. A questão é que o Atlético não quer ser um clube satélite, e o Petralha comenta isso quando fala sobre a sondagem do Grupo City, que o Grupo City sonda o Atlético para uma compra de SAF, o Atlético não conversa porque não quer ser um clube satélite. Então, eu acho que a parceria com o Ajax tem mais a visão de importar uma metodologia que dá muito certo na Europa, de formação de jogadores, do que de, por exemplo, importar os jogadores em si, né? De fazer esse intercâmbio. Claro, pode ser que aconteça e muito provavelmente vai acontecer, mas a intenção é essa importação da metodologia do Ajax mesmo. O Jean Marcelli falando por aqui que aprender com a Ajax, então teremos que contratar jogadores da base do São Paulo. O Felipe Lima, o que o Ajax quer com jogadores incapazes de jogar no profissional, segundo Wesley? Galera, não esquecendo a declaração do técnico Wesley Carvalho. O Igor Paixão dizendo que a intenção dessa parceria é do Petralha se eleger novamente, e o Rogério Coelho... O Igor Paixão não pode nem dar muito palpite porque ele é do rival, do Feyenoord, né? Então não se mete nessa briga aí, o Igor Paixão. E o Rogério Coelho, que é atleticano, diz que maluca essa conversa de Atlético com a Ajax. Sonhos grandiosos, e o Wesley no banco comandando e falando que ninguém da base serve. Super coerente. Participa... mas a gente até discutiu isso aqui ontem, né? Acho que ele foi mal interpretado. Assim, ele não poderia na verdade, falado, eu acho que ele disse uma coisa diferente do que... ele disse uma coisa que ele não devia ter dito. Não, mas eu... Não acho. Ele se expressou mal, eu acho.
Sabe? Assim, eu acho que são coisas eu que acho você que não eu- precisa expor numa coletiva de imprensa. É isso, esse é o exatamente, ponto, com Não rigor. devia ter dito, com por mais rigor. que ele pense aquilo. Os jogadores mas eu sub-20 acho do que Atlético não tem, a assim, frase não dá pra foi você ruim. pescar um e colocar no time titular do É. Atlético pra Talvez- resolver uma partida. Talvez o talvez- Chiquete, por É. exemplo, que é um caso É, diferente, que é o ele tá jogador trazendo, né, que ele está levando pro banco, exatamente. gradativamente. Mas expor isso na coletiva de imprensa Talvez seja não tem uma como. oportunidade de, na próxima coletiva de imprensa, pedir pra ele esclarecer o que ele quis dizer com isso. Ele deu uma de Zago. Falou que não devia na coletiva. Eu entendo que como treinador e como alguém que passou pela base, que valoriza muito a base, o que ele quis dizer foi justamente que esses jogadores não estão prontos para agora atender o Atlético, entrar não dá como pra ele- titular, enfim. Que nem ele tá com problema Não na que lateral a direita, base não né? presta, né? É que Eu ele, acredito que nem que não agora, ele foi tá lá essa com a o Wesley. ideia. O Wesley tá com problema na lateral direita. Ele não consegue tirar o lateral direito do sub-20, meter a camisa de titular e colocar pra jogar, entende? Aí é mais ou Exatamente. menos isso que ele quis ponderar ali na entrevista, né?